Na semana passada, eu só dei uma entrevista, inclusive, para o Wellington Campos, grande Wellington, tem um canal muito legal também aqui no YouTube, e o senhor falava sobre as reuniões que estão avançando, e eu tenho uma informação de que há uma expectativa de vocês em relação ao mês de agosto, que é o mês de aniversário, de apresentar definitivamente o projeto da reforma de São Januário. O que o senhor pode passar para o torcedor? Porque, claro que remete a um passado de vários projetos que já aconteceram. Por que ele pode acreditar que agora vai sair a reforma? Bom, Fábio, a gente começou essa... Logo que eu iniciei o mandato, eu procurei o Eduardo para conversar exatamente sobre a reforma de São Januário, né? Porque o Vasco tinha um projeto, tem um projeto pronto, definido. É bem verdade que se a gente colocar ele em execução, vai ter que sofrer aí talvez alguma alteração aí. Mas, enfim, e o Eduardo, desde o início, ele se comprometeu a ajudar o Vasco. Falou, Salgado, eu vou tentar te ajudar de alguma maneira. A única coisa que eu posso antecipar a você é que, infelizmente, eu não tenho dinheiro para dar para o Vasco. Isso aí eu não tenho. Mas o que eu puder fazer para ajudar o Vasco... E aí a gente começou a conversar, a conversa foi evoluindo, e hoje como é que está essa conversa? O Eduardo está mandando um projeto, a Prefeitura vai mandar um projeto para a Câmara dos Vereadores, concedendo um crédito de construção para São Januário. O que vem a ser isso? Esse crédito de construção é uma medida de construção que o Vasco teria se pudesse fazer, tá? Então, a partir desse crédito de construção, a partir do momento que o decreto vai para a Câmara dos Vereadores e ele é aprovado, o Vasco tem um crédito de construção e eu vou para o mercado com esse crédito de construção para vender ele para aquelas empresas de construtoras que têm necessidade de ter esse crédito para construir em alguma outra área da cidade com um gabarito um pouco maior. Então, isso está muito próximo de acontecer, está no final isso. Agora, eu precisar se vai ser exatamente coincidir ali com a data de aniversário do clube, eu espero que sim. Existe uma indicação que possa acontecer isso. Eu ficaria imensamente realizado e satisfeito terminar o meu mandato com isso aí praticamente realizado e encaminhado. Se a gente, na pior hipótese, se isso atrasar, vai atrasar, mas vai ser realizado. Então, isso vai ser, na pior hipótese, vai estar encaminhado para um próximo mandato realizar essa operação de reforma de São Januário. Eu tenho a expectativa que vai dar para realizar isso ainda, ser aprovado esse decreto e a gente dar o pontapé inicial da reforma ainda nesse mandato. Mas aí a sua expectativa, presidente, até para que o torcedor possa entender, uma vez aprovado o projeto, vocês vão ao mercado buscar essas empresas que possam fazer a aquisição, né, do espaço, mas já para começar nesse ano a reforma, ou aí começaria no ano seguinte? E aí já emenda uma outra questão. O projeto original do Sérgio Dias, eu lembro, que era por etapas. O Vasco faria primeiro os camarotes, aqui acima da parte social, venderia os camarotes. Houve uma modificação em relação a isso por conta do potencial construtivo? Pois é. A gente está muito focado na aprovação do projeto. Então, vamos aprovar o projeto e imediatamente vamos discutir as alterações que a gente tenha que fazer, vamos discutir a captação, como é que ela vai ser, se a gente vai ter necessidade de imediatamente vender os camarotes ou vai poder segurar os camarotes para vender no final. A gente tem uma expectativa que a gente vai conseguir recursos suficientes para dar assim, um avanço enorme na reforma de São Januário. Talvez esses camarotes aí, à venda, talvez a gente possa deixar muito para o final. Agora, essa reforma começaria nesse ano ou obrigatoriamente só em 2024? E quanto tempo levaria? Eu acho que esse ano, acho muito difícil que ela comece nesse ano, pelo seguinte: em gestões passadas, a gente comprou algumas casas aqui ao redor do estádio e a maioria dessas casas não estão regularizadas.
ou não tem a escritura definitiva, estão com o IPTU atrasado, a gente vai levar algum tempo para regularizar isso. Então, tem todo um cronograma de tempo até você efetivamente começar a reforma. Também passa por uma definição do projeto para ver se ele está em linha com o que há de mais moderno e mais atual. Então, eu acho que começar a obra, eu acho que não começa esse ano, não. Mas o mais importante é você saber que você vai começar a obra e saber que você tem os recursos necessários para fazer essa obra. Eu, terminando o meu mandato com essas duas premissas aí, de saber que eu vou fazer a obra e que tenho os recursos, vou ser o sujeito mais realizado. Agora, presidente, eu lembro também que no projeto do Sérgio Dias, que já estava aprovado pela Prefeitura, pela Sete Rio, porque, para o torcedor poder entender, o projeto precisa passar por uma série de autoridades, né? Porque muita gente fala assim, mas por que só 43 mil? Por que não faz um estádio para 70, para 80 mil e não precisa mais usar o Maracanã? O entorno não suporta um estádio maior, é isso? Isso é fato, quer dizer, na discussão do tamanho do estádio, foi levado em consideração essa densidade aí de torcedores na hora de vir para o estádio novo, né? Então, isso aí pesou, e também o fato de você também ter uma perspectiva de Maracanã. Então, a gente vai ter, esse número é um número que é um número bom, um número ideal, não é um número digamos assim, não é um número de Maracanã, mas é um número de arenas modernas, como o Beira-Rio, como o Grêmio, como essa arena do Palmeiras, e é uma capacidade de estádio que te permite fazer jogos da Libertadores da América, e agora também com a nossa missão aí de entrar no Maracanã também, a gente vai balancear, vai jogar muito no estádio novo e vai algumas partidas com público que a gente sabe que está acima da capacidade, a gente vai para o Maracanã.